A gente vai atualizar agora o caso do estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe em Campos. A audiência de custódia está acontecendo neste momento. Segundo o delegado, até o momento foram ouvidos o pai de Carlos Eduardo, a irmã dele, isso após a prisão em flagrante. A Manuela Scala está ao vivo com a gente e vai trazer agora mais detalhes das investigações. Manuela, bom dia. Isso mesmo, Ana Paula. Bom dia para você, para os nossos telespectadores. Olha só, as novidades até que a gente trouxe algumas informações ontem, mas temos novos elementos. Primeiro é que com esses materiais colhidos na investigação, foi possível atuar em flagrante o Carlos Eduardo pelo crime de feminicídio, além das lesões corporais culposas contra os 5 ocupantes do outro automóvel que ele atingiu após ter atropelado e matado a própria mãe. O delegado responsável pela investigação, o Carlos Augusto, lá do Departamento Policial, a 146DP, informou que testemunhas ainda estão sendo ouvidas, mas está sendo analisado o histórico familiar, principalmente aquela relação que existia entre mãe e filho. Outra questão que foi levantada e está sendo investigado é porque Carlos Eduardo pegou o carro da irmã sem autorização. Ou seja, aquele carro não era dele, era da irmã, e aí foi com esse carro que ele acabou cometendo todos esses crimes. A gente tem uma parte da fala do Carlos Augusto, do delegado responsável, e a gente vai ouvir um trecho neste momento. Pelo feminicídio foi devido a todo o histórico de violência doméstica familiar que existia entre mãe e filho, bem como o relato de uma testemunha da família que disse que ele teria pego o carro da irmã sem anuência dessa irmã, um carro que ele era proibido de usar, pelo histórico de acidentes automobilísticos que ele já se envolveu, pelo uso de drogas que ele fazia. Então, o relato dessa testemunha foi crucial para essa tomada de decisão pelo feminicídio. No seguinte sentido, essa pessoa da família disse que teria ouvido comentários ali após a morte da vítima e no próprio velório também, de que por ter pego esse carro sem autorização da mãe, a mãe teria ido ao encalço dele para verificar o que ele estava fazendo com o carro e tal, estava transitando pela rua no intuito de procurá-lo, né? E que depois teria acontecido esse trágico acidente que todos já presenciaram. Então, devido a todo o histórico de violência no âmbito dessa família aí, foi que foi tomada a decisão pelo feminicídio. Pois é, a gente lembra que após as colisões, o atropelamento e a colisão, Carlos Eduardo foi levado para o Hospital Ferreira Machado, tinha ferimentos na face, posteriormente foi levado, assim que recebeu alta do hospital de emergência, foi levado para a delegacia de Guarulhos, responsável pelo caso, para prestar depoimento. E o delegado também falou sobre essa colheita de informações do universitário. Vamos acompanhar este trecho. Porque, Ana Paula, essas informações são muito importantes para entender um pouco da dinâmica desse caso, porque a gente até comentou a respeito, né, dessa questão ao longo desses últimos dias, diante desse caso tão chocante, né, que tem repercutido muito ainda no município, o motivo de tudo isso, já que tem sido aí apontado, de repente, uma intenção de matar, o porquê isso aconteceu, se foi de fato isso, né, Ana Paula? E aí essas informações colhidas do próprio universitário são importantes para entender. A gente falou também da dinâmica que existia entre mãe e filho, da família como um todo. Esses testemunhos estão sendo aí retirados pelos investigadores. Ontem, inclusive, familiares estiveram presentes na 146DP para dar os seus esclarecimentos, é claro, diante de uma situação de tamanho abalo, né? Porque é uma família que, infelizmente, ela foi impactada e destruída com essa situação. Agora, a gente vai acompanhar
a fala do delegado a respeito do depoimento desse universitário, que é um ponto da investigação também muito importante. E ele resolveu falar, contou a versão dele de que estava numa casa próxima, que é onde ele mora, né, que ficam umas 2 ou 3 casas ali da casa dos pais, que é uma casa essa que é alugada para ele usar. Estava com uma namorada, uma ficante, né, uma pessoa que já foi identificada e em breve será ouvida também. E depois, cerca de 8 horas, ele teria pedido dinheiro para a mãe, queria dinheiro em espécie, né, provavelmente para comprar drogas. E a mãe não deu dinheiro em espécie, fez um pix para ele. Ele teria ido, segundo a versão dele, de moto até um quiosque onde o pai dele estava, aqui em Guarulhos, e por ter começado a chover nesse instante, ele teria trocado a motocicleta dele com o carro que estava com o pai. O carro aquele que ele seria proibido de usar pela irmã. Nós pegamos já algumas imagens do carro dele e realmente ele passa na Ponte da Lapa ali, no horário que ele falou, né? E na Ponte da Lapa, quando você vem no sentido Guarulhos, você sabe que a única mão de direção permitida é para a direita, no sentido Parque Prazeres. Ele falou que ele fez uma bandalha na rotatória ali e pegou a Francisco Lamego, né? A Beira Rio ali, como é conhecida, onde foi o acidente. Teria pego ali, feito a bandalha e pega essa rua e pouco tempo depois causou esse acidente. Então, até que ponto ele premeditou isso, até que ponto ele encontrou com a mãe de maneira fortuita, ainda não está claro, mas pelas imagens e pelo relato e história de violência pretérita, foi tomada essa decisão pelo feminicídio. As investigações continuam em andamento e o delegado ainda informou que pode acontecer uma mudança na qualificação desse crime. Ele também desenvolve a respeito desse ponto. Ana, vamos ver. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para trazer os fatos e a tipificação inicial ela pode muito bem ser mudada. No desenrolar do processo, ainda vai passar pelo Ministério Público, que pode entender de forma diversa que a nossa, depois passa pela Justiça e tem recursos, etc. e tal. Então isso pode ser modificado. Até mesmo aqui, se nós percebermos que existe uma outra possibilidade de uma nova narrativa, uma nova versão e que seja mais plausível do que até então apresentada, é óbvio que a gente vai levar isso ao conhecimento do Poder Judiciário e do Ministério Público, entendeu? Mas para isso nós precisamos da colaboração dessas outras testemunhas, temos que ter acesso ao conteúdo dos laudos periciais e de todo esse arcabouço de elementos informativos e probatórios que a gente vai angariando durante esses dias. Então nós vamos agora verificar se o relato do rapaz que foi preso, ele é condizente com o que ele falou. O rapaz é um rapaz bem temperamental, bem violento, agressivo, usuário de drogas, tem relato de muitas pessoas aqui que falam, tem histórico, tem ocorrência na delegacia sobre isso aí, sobre as agressões e sobre o uso de drogas também. E Ana, eu aproveito para chamar a atenção do telespectador, porque hoje pela manhã o André Castellotti, nosso cinegrafista, e eu estivemos na casa dos ocupantes do carro também envolvidos no acidente. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre isso, mas a entrevista ela foi muito enriquecedora para entender também os momentos ali antes e após a colisão. Eles são testemunhas-chave também nesse caso. Eles desenvolvem, eles conseguem aí traçar um pouco do comportamento do Carlos Eduardo naquele momento. E as revelações são bem surpreendentes. Eu volto com você daqui a pouco com essas informações. Valeu, Manuela. Muito obrigada aí pelas informações. E agora, o povo, né, as pessoas que estão acompanhando esse caso tiveram detalhes novos a partir dessa declaração do delegado, que já ouviu o pai, que já ouviu a irmã e que hoje também vai ouvir novas testemunhas. Inclusive, ele até falou a respeito das pessoas que muita gente está comentando
comentando e repercutindo bastante que quem tiver informações, que todas elas serão importantes. Como ele disse, esse caso pode ter uma alteração a depender do que for concluído. Então a gente segue ainda falando sobre todo esse trabalho, todo esse critério que está sendo utilizado pela Polícia Civil. Parabéns aí a todas as equipes, parabéns ao delegado que está aí à frente, buscando ouvir todas as partes. Não tem nada concluído ainda, mas a princípio, como ele disse, inicialmente precisou ter tido essa qualificação desse crime mediante o que já foi dito em relação às agressões, né, cometidas pelo universitário. Então a gente ainda está acompanhando o Meio-Dia 5 com exclusividade. Você ouviu aí novidades sobre esse caso. Agora a gente vai trazer uma reportagem, né, ainda repercutindo esse acidente, né, que infelizmente aconteceu aí a morte da Eliana Tavares, de 59 anos. A gente mostra agora como está a outra família envolvida também nesse acidente. A nossa equipe conversou com exclusividade com um dos ocupantes, inclusive uma das vítimas precisa de doação de sangue. Os 5 ocupantes do veículo atingido por Carlos Eduardo, estudante de medicina que atropelou e matou a própria mãe, foram encaminhados para o Hospital Ferreira Machado. Em frente à emergência da unidade de saúde, o pai de uma das vítimas internadas explica a situação de cada um. Abalou muito a minha vida, porque são minhas 2 filhas, a sogra da minha filha, a mãe das minhas filhas, e meu genro, o esposo da minha filha mais velha, que estava conduzindo o veículo quando avistou a situação crítica. Aí falou: Carol, um acidente. Quando ele acabou de falar Carol, um acidente, ele se deparou com o veículo evadindo a pista contrária, colidindo frontalmente com ele. 3 ocupantes do carro receberam alta, mas ainda estão muito abalados. Renivaldo também faz apelo por doação de sangue. A minha filha, a Maria Carolina, se encontra com fratura na lombar, na L1 e L2, e a sogra dela com fratura no membro inferior, dependendo de doações de sangue. A filha de Renivaldo e a sogra dela seguem internadas. Ela conta o que lembra do acidente. Eu me recordo claramente do meu marido falando que ele viu um acidente. Eu olhei e eu vi o carro descer de cima do corpo e virar em alta velocidade e atingir a gente. Porque no momento que ele desceu do corpo, ele perdeu o controle da direção e nos atingiu, pois estava em alta velocidade. Então, aquele momento de tela preta, aquela fumaça, os airbags acionados, eu consegui sair do carro sozinha, eu tirei meu cinto de segurança, me espremi, saí do carro, fui ver minha família, porque eu queria ver como é que estavam, não tive outra reação. A estudante de pedagogia ainda sente muitas dores. A fratura foi na coluna, mas ela responde muito forte aos quadris, principalmente o lado esquerdo. Então, assim, sentar na cama, andar, conseguir fazer o movimento de saída da cama, de sentar na cama, me posicionar para deitar, tudo muito difícil, muito desgastante, muito cansativo para o corpo, para o emocional, para tudo. Renivaldo afirma que além das 2 pessoas que continuam internadas no Hospital Ferreira Machado, o veículo da família ficou praticamente destruído e assim vão buscar uma forma de serem ressarcidos. Não podemos ficar nesse prejuízo, gasto com medicamentos, fralda para minha filha que está com a lombar fraturada, não está podendo, hoje que ela começou a levantar para ir ao banheiro, gasto com fraldas, medicamentos. E o veículo, nós precisamos reaver esse prejuízo. É prejuízo material, mas é prejuízo. E é o único veículo da família da minha filha, no caso. Maria Carolina espera receber alta logo. Difícil vai ser esquecer o que aconteceu naquele dia. Nós 2 estamos assim, muito abalados, meu marido traumatizado. Na ida para casa ele ficou desesperado, pedindo para ir devagar. E ele assim, é um menino que trabalhou de motoboy, anda de carro, anda de moto divinamente, dirige muito bem, tem habilitação. Está traumatizado. Um menino que já trabalhou com veículo está traumatizado em andar na rua de carro no carona.
Olha, gente, muito difícil, né? Porque a gente está vendo agora o outro lado. A gente até então estamos trazendo o que aconteceu por conta do acidente e daqui a pouquinho a gente vai também trazer o depoimento do motorista, do dono do veículo, onde estavam essas pessoas, essas duas mulheres que estão, né, internadas e uma que está precisando de doação de sangue. Se você puder ajudar, vá até o Hospital Ferreira Machado, ajude com a doação de sangue, porque nesse momento a necessidade é grande. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer também o depoimento do motorista, do dono do carro.